Olá, professores! Sejam bem-vindos. Eu sou a Fabiana, PCNP de Ciências. Nessa semana, com a gravação desse vídeo para fazermos aí a tratativa de um assunto extremamente importante, que é as APs, né? Para esse ano de 2021, a avaliação da aprendizagem em processo tem essa novidade, a participação da área de Ciências da Natureza e seus componentes curriculares. E também, é claro, a área de Ciências Humanas. Então, nessa semana, todos nós, PCNPs, aí responsáveis, cada um pelo seu currículo, né, pelo seu componente curricular, estaremos organizando esses vídeos para que nós possamos trazer algumas orientações, compartilhar com vocês algumas impressões que tivemos a respeito da avaliação, que possam contribuir com o fazer pedagógico de cada um de vocês, ok? Eu desejo que todos vocês estejam bem, apesar das adversidades que nós temos enfrentado. Para o nosso dia de hoje, eu vou projetar aqui para vocês, vou compartilhar os nossos objetivos. Bom, o primeiro deles é apresentar os resultados gerais da avaliação da aprendizagem em processo, no componente curricular de ciências. Explorar os itens que estão apresentados na plataforma CAED, visando os desdobramentos pedagógicos. E ainda favorecer a aprendizagem dos estudantes, tendo a AP de Ciências como um importante indicador. Ficamos muito felizes com a inserção, né, do nosso componente curricular nessa avaliação que é tão importante. Apesar de ser, né, a nossa primeira participação, não termos tanto ainda elementos como língua portuguesa e matemática, que já está aí há muitos anos participando das edições da AP, estamos muito empolgados, ficamos felizes com a valorização dos outros componentes curriculares participando aí desse movimento da AP. Bom, esse vídeo que nós estamos fazendo hoje, ele é o segundo de uma edição, né? Na verdade, de 2 vídeos. O primeiro foi elaborado pelas equipes, né? Tanto de ciências humanas, como também de ciências da natureza, língua portuguesa e matemática. Então, apresento para vocês um primeiro vídeo que foi elaborado lá no dia 17/6 de 2021, como vocês podem apreciar, ver aí na tela, com a PCNP Sandra, que é responsável por matemática, representando, né, a equipe de matemática, o Gelson, PCNP representando a área de humanas, a Luciana representando a área de ciências da natureza e a Lilian, PCNP, que representava então a área de língua portuguesa. Aliás, língua portuguesa, né? Perdão. Bom, nesse vídeo foram tratadas informações gerais sobre a avaliação da aprendizagem em processo. Como se faz o acesso à plataforma, todos os elementos específicos dos cards e uma análise dos itens que são apresentados nessa avaliação. Todos eles com a contribuição de cada um dos PCNPs citados aqui por mim. Então, eu penso que seria muito interessante se você ainda não teve a oportunidade de assistir a esse vídeo. Ele seria uma oportunidade, digamos assim, que uma introdução ao assunto. Sabemos que a avaliação de aprendizagem em processo, ela não é novidade, porém, para esse contexto de pandemia, para todas essas questões agora da inserção das
dos componentes curriculares, história, geografia, ciências, química, biologia, nós pensamos que seria muito interessante vocês assistirem então esse vídeo com as informações introdutórias. Sendo assim, se você ainda não tem acesso a esse vídeo, converse com o seu coordenador para que ele disponibilize o link para que vocês possam também ter aí essa oportunidade de se aprofundar um pouco mais nessa temática, ok? Bom, nós temos algumas questões muito importantes a pensarmos e a refletirmos sobre a AP nessa edição de 2021. Então, coloco aqui para vocês que essas avaliações, no nosso componente curricular, elas possuem 26 itens. Então, cada item vai avaliar uma habilidade específica, com o objetivo de verificar apenas um ponto aí da aprendizagem dos nossos estudantes. Os cadernos de testes estão divididos em 3 blocos, que são eles os essenciais, os fundamentais e os complementares. Nos itens de habilidades consideradas, dentro do bloco consideradas essenciais, são avaliados os conteúdos trabalhados no bimestre de referência e também alguns conteúdos trabalhados em até 2 anos anteriores, que é chamado aí de bloco principal. Já o bloco aí de itens com as habilidades ditas, fundamentais, contemplam o marco de desenvolvimento, o que significa que são os itens que contemplam as habilidades previstas nas etapas anteriores, etapas fundamentais e também estruturantes. Ele é também conhecido como bloco de integração, ok? E por último, não menos importante, as questões que aparecem aí no bloco das complementares. Então, eles têm aí um objetivo de assegurar a equalização das medidas produzidas nas escalas de desempenho, permitindo, assim, a comparabilização dos resultados das diferentes aplicações ao longo do tempo. Então, ele também recebe o nome aí de bloco de equalização. Falando um pouquinho mais sobre o marco de desenvolvimento, ele é extremamente importante porque a partir dos resultados dos indicadores, nós temos aí a geração de informações sobre aquela habilidade que fora prevista nos anos anteriores. E aí, com esse diagnóstico mais preciso sobre essas habilidades, nós temos como saber se elas foram consolidadas naquela época ou se ainda não foram consolidadas e pensar nas possíveis intervenções para que essas habilidades sejam então consolidadas na etapa onde o estudante está inserido naquele momento. Bom, continuando, nós temos que pensar nas adequações que a AP passou por conta do distanciamento social. Então, quais são as características dessa avaliação agora, nesse momento, nesse tempo de pandemia? Nós bem sabemos que a AP é uma avaliação já consolidada na nossa rede. Há muitos anos já se fazem as avaliações de aprendizagem em processo. Mas agora, para esse contexto de pandemia, o que se deve levar em conta, o que se levou em conta em relação a ela? Bom, a primeira situação que nós temos que pensar, a característica, é que essa avaliação ela assumiu novos contornos, incorporando aí algumas propriedades bem específicas, Então, o objetivo é mapear não só as habilidades essenciais referente ao bimestre corrente,
mas também as habilidades fundamentais, que são aquelas de etapas anteriores para o progresso escolar bem-sucedido de todos os nossos estudantes. Ok? Bom, nós temos então aquele percurso, aquele caminho que nós já sabemos, então vamos fazer uma retomada de como é que nós fazemos o acesso aos resultados da avaliação. Então, primeiro, nós temos que assistir aquele vídeo anterior que eu comentei com vocês, que é extremamente importante, mas se você já está aqui comigo e já quer fazer um acesso rápido, ou se você já tem aí toda essa tranquilidade de acessar, muito bem, vamos lá, vamos caminhar juntos. Então, nós temos aí que entrar na sede com o nosso login e senha, o mesmo de sempre, aquele que vocês já estão acostumados a entrar para fazer tantas coisas, né? Nós utilizamos a sede para muitas atividades. E aí, logo lá no pedagógico, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Então, lá no item pedagógico, nós vamos clicar e ele vai mostrar, vai abrir uma aba onde nós vamos procurar, então, aí o CAED, né, que é essa plataforma de atividades e avaliações formativas do Estado de São Paulo. Bom, seguindo, nós teremos, então, os cards, como vocês podem ver aqui, alguns dos cards que são apresentados na plataforma. É claro, pessoal, que esses cards, nós temos outros cards, cada um trazendo informações que são extremamente importantes, relevantes, que eu aconselho vocês entrarem, fazerem uma análise, estudarem, se aprofundarem para ampliar os seus conhecimentos em relação à AP. É extremamente importante. Para hoje, no entanto, nós ficaremos com um card especial, como destacado aqui no slide, que é o card que vai falar dos resultados. E nesse card nós temos dois conjuntos de indicadores. Então, como vocês podem perceber, esses dois conjuntos de indicadores são aqueles que vão analisar a participação dos estudantes e também o desempenho deles nas avaliações. Seguindo, nós temos aqui essa primeira tela, né, que nós podemos então fazer aí a escolha se nós estamos no primeiro bimestre, então a AP do primeiro bimestre, e temos ali a oportunidade de observar a turma na qual nós temos a aula. Então, se nós temos aula, né, trabalhamos com as turmas do sexto, sétimo, oitavo ou nono ano, nós temos aqui uma caixinha para clicar e então selecionar a turma que eu quero analisar. Para hoje, nós vamos ficar com a análise do sexto ano, visto que nós temos que otimizar o nosso tempo, porque a ideia desse vídeo é exatamente isso, nós fazermos uma conversa rápida e não uma ATPC, que tem um tempo maior, né, para nós fazermos discussões, interações, enfim. Esse não é o objetivo para hoje. Então, nós temos aqui um panorama geral de como é que vai aparecer para nós. Seguindo, nós temos aqui a apresentação com os sinais da defasagem da aprendizagem. É importante que vocês observem que para nós de ciências, esse card ele não tem um número de estudantes ali no ponto de exclamação. Observem que para nós só aparece a palavra estudantes. Requerem atenção, estudantes. Requerem muita atenção, estudantes. O que isso significa? Que para ciências da natureza e para ciências humanas, nesse momento nós não temos ainda esse indicador. Acreditamos, porém, que brevemente isso será também apresentado para nós que estamos aí chegando
né? Somos os novos componentes curriculares que estão trabalhando com a avaliação da aprendizagem em processo, ok? Um outro, porém, muito importante, em relação ao que nós havíamos falado sobre os cards. Então, o primeiro card que aparece é o card de resultados. Só um momentinho. Agora sim. Então, no card resultados, o que nós podemos, então, avaliar? Não é? O que nós temos aí como resposta para observarmos? Então, são os indicadores que englobam a taxa de estudantes que acessaram o caderno e responderam pelo menos um dos itens, né? Então, se o aluno ele já entrou, acessou, ele já vai estar sendo computado ali. Ainda que ele não conclua, por exemplo, a atividade, ele acessou, respondeu metade, enfim, a gente sabe que acontece muitas dessas questões também com os estudantes, né? Então, a gente consegue então observar aí nesse card resultados da participação quando eles entraram. Para nós, na diretoria de ensino, nós temos, vou mostrar para vocês uma visão geral do que nós temos. Então, só um momentinho para a tela subir. Então, o que nós conseguimos observar? Os dois municípios na qual estão jurisdicionados a nossa diretoria de ensino, município de Ferraz e município de Suzano. Então, nós conseguimos observar a participação de 43% dos estudantes no município de Ferraz e para o município de Suzano, 37% de participação. Já com esses resultados, nós temos aí uma importante reflexão a se fazer. Por que nós temos um número que não chegou nem a 50% de participação desses estudantes nessa avaliação que para nós é tão importante, né? Nem chegou a 50%. Então, já é um indicador para nós pensarmos como é que está o engajamento dos nossos alunos, como é que está a busca ativa desses estudantes, enfim, já é para nós pensarmos aí em relação à participação. Bom, agora nós vamos observar como está essa participação no componente curricular ciências. Então, no slide anterior, nós vimos dentro dos municípios como é que foi essa participação e agora nós vamos observar no nosso componente curricular. Observem que nós temos aí 39% de participação dos estudantes. A média da nossa rede é de 44% e responderam os itens do caderno quando os estudantes acessaram os itens lá no caderno, que eram 26, como eu já coloquei aqui para vocês. A grande maioria deles responderam 25 questões. Faltou uma aí para fazer, para completar todas as questões, todos os itens respondidos. Também é uma questão para nós pensarmos e avaliarmos. Por que eles não concluem? O que acontece nesse intervalo de tempo que os estudantes têm para organizar as suas tarefas, que não conseguem fazer a conclusão dessas atividades? Nós sabemos que estamos imersos num universo de escolas, com um universo de realidades, mas dentro da busca ativa e também da tutoria para as escolas que estão no programa de ensino integral, é importante nós fazermos um trabalho com os nossos estudantes. Bom, então nós vimos aí a participação no geral, no contexto geral. Agora vamos observar essa participação dentro do nosso componente curricular, dentro de todos os anos, 6º, 7º, 8º e 9º. Vamos fazer uma comparação de quais turmas nós tivemos um engajamento maior. Então, observem que o 6º ano teve 39% de participação e a média da rede aí era aproximadamente 44%. Então, a gente ainda está um pouquinho abaixo da média da rede. O 7º ano, 36%,
Olha a média, 43%. Oitavo ano, 36%. Média, 43%. Nono ano, 34%. E a média, 43%. Então, se nós formos observarmos o engajamento dos nossos estudantes, temos aí o sexto ano, com um engajamento maior, alunos participando um pouco mais, e o nono ano, o nosso ponto de atenção. Por que é que esses estudantes não conseguem fazer essas avaliações? Será que eles têm acesso? Enfim, para pensarmos aí e refletirmos sobre esses indicadores. Lembrando que esse trabalho que nós estamos fazendo de analisar, ele é no contexto geral da diretoria de ensino. A nossa dica, né, a nossa sugestão é que vocês façam esse mesmo movimento que nós estamos fazendo aqui, de observação, lá na sua unidade escolar, com os seus pares, com os professores de ciências, terem a oportunidade de, numa TPC, por exemplo, ter essa chance de sentar e fazer esse estudo das questões relacionadas à AP. Ok? Agora nós vamos avaliar, vamos observar aí um outro resultado, que é o resultado relacionado à participação. Desculpa, desempenho. Participação foi o que nós concluímos. Então, relacionando aí os resultados do CARD desempenho, o que nós observamos? Então, o que o CARD desempenho traz para nós? Então, ele apresenta informações importantes relacionadas ao percentual de acerto no teste e o percentual de acerto por habilidade. Então, para cada turma, né, para cada ano série, nós tivemos aí algumas habilidades elencadas, habilidades solicitadas. Então, é nesse card que nós conseguimos identificar essas questões. Então, para nós, o percentual médio de acerto foi de 54%, ficamos acima da média da rede, que foi 52%, e logo abaixo nós temos aí a distribuição dos estudantes por categoria de desempenho. Então, os estudantes são organizados aí em nomenclaturas ditas como muito baixa ou muito baixo, baixo, médio e alto. Na categoria muito baixo, os estudantes responderam até 25% dos itens. Na categoria baixo, eles responderam de 26% até 50% dos itens. Na categoria médio, responderam de 51% a 75%. E lá no alto, eles já responderam acima dos 75%. Então, agora vamos fazer aquele comparativo que nós fizemos também em relação à participação dos estudantes. Agora vamos fazer também a comparação com o desempenho. Então, os nossos estudantes de sexto ano tiveram aí uma participação de 54%. De desempenho, melhor dizendo, desculpa, gente, de 54%. A média da rede, 52%. O sétimo ano, 57%, a média, 56%. O oitavo ano, 61%, a média, 58%. E o nono ano, 57% e a média, 54%. Observem que nós tivemos aí uma participação muito expressiva, não é, em relação às médias apresentadas na nossa rede. Tivemos aí o oitavo ano com um percentual mais interessante relacionado ao desempenho, e aí o nosso ponto de atenção ficou para o sexto ano com os 54%.
Muito bem. Então, vimos aí o percentual, né, o comparativo no desempenho dos nossos estudantes lá no nosso componente curricular. Agora, nós temos aqui, esse nós já falamos da distribuição dos estudantes nas categorias. Nós teremos então, agora vamos começar a falar das habilidades que foram solicitadas para cada ano série, para cada turma aí de ciências. Então, para o 6º ano, os cadernos foram solicitadas 8 habilidades. Para o caderno de 7º ano, como vocês podem observar, foi solicitado 11 habilidades. Para o 8º ano, 10. E também para o 9º ano, 10. Nós vamos analisar, eu escolhi para nós fazermos uma análise das habilidades que estão propostas no caderno do 6º ano. Então, foram 8 habilidades solicitadas e nós vamos analisá-las agora de uma forma ainda muito breve, né? Não como nós gostaríamos de fazer a análise de forma bem detalhada, visto que o nosso tempo não nos permite. Mas conversaremos brevemente sobre algumas delas. Em especial, a que nós elencamos, já vou mostrar para vocês. Um pouquinho sem foco, só um minutinho. Isso. Então, reparem que nós temos nesse primeiro quadro as habilidades 1, 2, 3 e 4. Todas elas fazem referência aos anos anteriores. Então, lá, EF, Ensino Fundamental, 03, Ciências, 05. As que se seguem, todas elas no mesmo padrão. EF 03, Ciência 08, a 09 e a 010. Então, habilidades estas lá dos anos anteriores. Já no quadro seguinte, nós temos as habilidades 5, 6, 7 e 8. Observem que nós temos agora habilidades do 5º ano, na 5 e na 6, e na 7 e na habilidade 8, nós temos aí a proposta já com as habilidades para o 6º ano, ok? Bom, seguindo, temos então um quadro com a distribuição dessas 8 habilidades aí dentro do 6º ano, tanto para os municípios de Ferraz como para os municípios de Suzano. Observem que nós destacamos aí a habilidade número 7 com o percentual mais baixo aí de aproveitamento e de respostas aos itens pelos estudantes. Então, como no slide anterior, nós vimos que essa habilidade é uma habilidade do ano e série, na qual estamos analisando, 6º ano. Ok? Então, vamos continuar analisando, verificando aqui, onde é que ela está aparecendo para nós, lá na nossa matriz de habilidades essenciais. Então, nós projetamos aqui, estamos compartilhando com vocês. Esse slide tem as habilidades essenciais do primeiro bimestre do 6º ano e ela vem aqui, ela é a 4ª, olha lá, matéria e energia. Ela vem aí com um descritivo, selecionar métodos adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos a partir da investigação e identificação de processos de separação de materiais de uso cotidiano, bem como pesquisar sobre procedimentos específicos, tais como a produção de sal de cozinha
e a destilação do petróleo. Então, aí nós temos essa habilidade da unidade temática matéria e energia e os objetos de conhecimento. O objeto de conhecimento para essa habilidade é separação de materiais. Então, ela está aí na nossa AAP, ela é a habilidade número 7. Como vocês podem perceber aí, foram pedidos 4 itens, 4 questões relacionadas a essa habilidade. Nesse slide que vocês estão observando, eu fiz um recorte de uma turma qualquer, eu elenquei uma turma de uma escola X, com o resultado aí de um estudante que aparece na categoria de desempenho baixo, e ele respondeu aí para a habilidade 7, não teve nenhum acerto. Então, dos 4 itens, ele respondeu 0, não teve nenhuma resposta assertiva, tá? Então, isso significa aí esses números aí, o 0/4. Bom, seguindo, nós temos então as questões relacionadas a essa habilidade, habilidade número 7. Então, nós tivemos 27% de acertos nessa habilidade. O que nós tínhamos nas questões? Então, nós fomos observar as avaliações, a prova, a AP em si, ela não tem ainda uma especificação para nós sabermos na prova qual é a habilidade. Então, nós tivemos que pegar a avaliação, olhar item por item apresentados e observar qual era a habilidade que se encaixava perfeitamente ali naquelas questões. Então, como eu havia dito para vocês, foram 4 questões relacionadas a essa habilidade e elas estão aqui dispostas para vocês observarem. Então, a primeira questão faz aí uma relação sobre aí os métodos de separação de misturas. Então, o estudante ele observaria aí a imagem também para auxiliá-los na resposta, na escolha da resposta. Provavelmente uma pessoa escorrendo aí o arroz, né, o macarrão, melhor dizendo, desculpem-me, e aí pergunta-se para o estudante, qual é esse método de separação de misturas? É a catação, a decantação, a filtração ou a peneiração? Então, por que esse estudante teve essa dificuldade? Será que ele conseguiu assistir às aulas do centro de mídia? Aí eu faço uma pergunta para você, professor. Vocês conseguiram desenvolver essas habilidades que estavam propostas lá na matriz de habilidade essencial, no currículo em ação? Foi trabalhado com o estudante? Qual seria a dificuldade dele para responder essa questão? As questões que se seguem têm basicamente a mesma estrutura, né? Então, um esquema para o estudante observar os métodos de separação de mistura e então as questões perguntando qual é o método que foi utilizado aí na questão, né, de separar aí a água e o óleo. Então, mais uma vez, centrifugação, decantação, destilação, filtração. Para as duas próximas questões, observem que é a mesma estrutura. Então, a gente tem aí no corpo do item um garimpeiro que separa o ouro e a areia, enfim. E lá, qual foi o método de separação utilizado pelo garimpeiro? E a questão 24, também, novamente a pergunta, qual é o método para utilização aí, né, de separação aí da água do mar? Então, observem que ela segue na mesma linha, sempre perguntando quais são os métodos de separação das misturas. Notem também que existe um código que não é um código conhecido por nós, né, que está logo após a numeração, né? Então, ali o 13, aí vem um código, 24 vem um outro código. Gostaria de ressaltar que esse código é um código interno da avaliação, não faz parte aí
dos códigos alfanuméricos que nós estamos acostumados a trabalhar, ok? Então, agora, de posse desses dados, da verificação de todos esses indicadores, dessa habilidade que foi a mais fragilizada dentro do processo, o que nós temos que pensar? Qual é o plano? Quais são as intervenções que nós podemos fazer lá com a nossa turma, lá na sala de aula, no chão da sala de aula? Então, para isso, nós trouxemos algumas questões que podem servir de norte, partir aí para uma reflexão desses resultados e também partir aí para propriamente dito o plano de ação, professor. Como é que você vai fazer a sua intervenção mediante ao resultado que foi apresentado? É claro que você vai fazer da sua turma, eu fiz agora do 6º ano, então vocês vão fazer das turmas na qual vocês lecionam. Pode ser que sejam outros resultados, outra habilidade. Então é importante que você tenha acesso a essas provas, acesso ao gabarito. Você vá lá na intranet, que tem todas as respostas, pegue, observe junto com os seus pares, faça essa discussão para fazer as reflexões e também o seu plano de ação. Então, para refletirmos, nós temos algumas questões norteadoras. Então, a primeira delas é: como foi a participação das suas turmas nas avaliações? A participação retrata a frequência média dos estudantes na atividade proposta? Os resultados representam a turma como um todo? Ou correspondem apenas aos estudantes que fizeram a avaliação? Então, é uma questão para vocês estarem refletindo sobre esses dados que serão apresentados também na hora que vocês estiverem fazendo as suas avaliações. O que eles querem realmente dizer? O que esses dados revelam? Então, é importantíssimo nós pensarmos. Ele revela problemas, mas ele também revela virtudes, aquilo que os estudantes foram muito bem. Quais são as intervenções tanto para os estudantes que foram muito bem, como para os estudantes que têm as suas fragilidades apontadas? Bom, seguindo, com relação ao desempenho dos estudantes, qual foi o percentual de acerto no teste? E o percentual de acerto por habilidade? O percentual de acerto dos itens indica as habilidades possivelmente desenvolvidas ou não dos estudantes? Lembre-se que os itens são unidimensionais, ou seja, eles avaliam uma única habilidade. Do ponto de vista, o percentual verificado representa bons resultados, então vocês tiveram bons resultados. Para quais turmas foram esses resultados? Foram bons? Foram pontos de atenção? Por quê? São todas questões para nós refletirmos. Seguindo, nós vamos agora pensar em quais são as nossas intervenções nesse momento. Então, nós temos todas as questões já postas lá no CAED, e aí nós vamos começar a pensar, tem mais uma parte aqui que os meus slides estão com um pouquinho de dificuldade hoje de aparecer. Então, a gente ainda tem algumas questões para pensar. Sobre o percentual de acerto por habilidade em relação às taxas mais baixas. O que pode ser evidenciado? Essas habilidades refletem dificuldade já apresentada em sala de aula? É possível estabelecer uma relação dessas habilidades presentes no currículo com as trabalhadas na sala de aula? E agora, de acordo com a análise, da sua análise, há indicação de estudantes com defasagem de aprendizagem? Todas essas questões, com certeza, nos ajudam a nortear as nossas possíveis intervenções. As intervenções, aquelas ações que nós faremos a partir dos resultados já apresentados. E nós temos certeza, professores, que é você que conhece a sua turma.
não há uma outra pessoa mais indicada para avaliar a sua turma do que você. Você conhece, você está com seus alunos, ainda que nesse momento de distanciamento social, a maioria dos professores já tiveram contato com esses estudantes. Então, você conhece, sabe realmente o que esses adolescentes, o que esses jovens, eles precisam, quais as intervenções são possíveis. Então, aqui são sugestões para que você possa desenvolver um trabalho, um plano de ação junto aos seus pares, sabendo, mais uma vez, que isso é uma sugestão, porque quem sabe da realidade da sua escola é você, professor. Então, para hoje, nós trouxemos aqui, vamos pontuar as modalidades organizativas. Deixa eu abrir aqui para vocês. E são elas as sequências didáticas, as atividades permanentes, os projetos e as atividades independentes. Então, nós sabemos que a maioria dos nossos cadernos, lá tanto do Aprender Sempre como do Currículo em Ação, nós conseguimos identificar essas modalidades organizativas para o nosso planejamento dos nossos conteúdos, as nossas estratégias, como é que vai se dar todo o nosso planejamento lá para a construção da aprendizagem junto com os nossos estudantes. Então, para hoje, nós entendemos também por uma questão de gestão do tempo, que seria interessante nós pontuarmos as atividades independentes. Sendo assim, as atividades independentes possuem uma estrutura, como o nome já diz, muito particular, muito independente. Então, eu tenho aqui para vocês um pequeno recorte do que seriam essas atividades independentes. Então, são situações ocasionais e não planejadas em que um conteúdo significativo é trabalhado, sem que tenha relação direta com o que está sendo desenvolvido nas outras atividades ou projetos, ou situações na sistematização de algum conhecimento estudado em outras atividades ou projetos. Por que a nossa sugestão de uma atividade independente? Exatamente por conta da gestão do tempo. Então, nós sabemos aí que nós temos o caderno já sendo trabalhado no segundo bimestre e agora precisamos de um plano de ação para as habilidades que não foram contempladas ou não foram consolidadas do primeiro bimestre. Então, é necessário fazermos aí um plano de ação. Nossa sugestão é essa. E quando? Quando que isso pode ser desenvolvido lá na escola? Então, nós temos aí a proposta da Semana de Estudos Intensivos, que tem como objetivo recuperar e também aprofundar as aprendizagens essenciais para o percurso educacional dos estudantes. Essa Semana de Estudos Intensivos vai acontecer aí no dia 12 até o dia 15 de julho. Então, lá no finalzinho do bimestre, nós teremos aí a oportunidade de estarmos trabalhando também. Isso é uma sugestão, professor. Você pode fazer no momento que achar pertinente, no momento que achar oportuno o desenvolvimento dessas atividades. Seja ela como essa que a gente acabou de citar, seja num outro momento, seja um outro formato. Fique à vontade, professor, para fazer de acordo aí com a sua realidade. Então é isso, por hoje nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero realmente ter contribuído para o fazer pedagógico de vocês. Me coloco à disposição, vocês podem entrar em contato conosco para possíveis esclarecimentos. As referências vou deixar lá no nosso descritivo do vídeo. E muito obrigado e até a próxima.